Olá! No vídeo passado, nós falamos sobre circuito em paralelo. Nós vimos que um circuito em paralelo, o fio por onde fluem as cargas chega num ponto que nós chamamos de nó, que há uma divisão dos fios, há bifurcações, aonde esses fios eles estão conectados com os dispositivos elétricos, que depois esses fios eles voltam a se encontrar em um outro nó, de maneira que fecha o circuito. Nós dizemos que esses dispositivos eles estão em paralelos. Isso aqui é um circuito em paralelo. Por exemplo, olha aqui essa montagem real de um circuito em paralelo. Temos uma fonte aonde o fio ele chega num ponto que vai se dividir. Um deles continua aqui, ó, passando por um interruptor, passa pela lâmpada e vem aqui fechar o circuito. Um outro, ele vem aqui em um outro circuito. E um terceiro aqui, ó, perceba que o interruptor está aberto, mas o fio ele continua, fecha e aqui se fecha o circuito. Olha só que esse interruptor ele está aberto de maneira que a corrente não passa por aqui. Porém, os outros dispositivos continuam acesos, ou seja, eles são independentes. Se fechar ou abrir o interruptor aqui, não interfere nessas outras duas lâmpadas. Se aqui queimar essa lâmpada, as outras continuam acesas, coisa que não acontece em um circuito em série. Esse processo de uma queimar e as outras continuarem funcionando é de um circuito em paralelo, tá certo? Um outro aspecto que nós já estudamos no vídeo passado é que em um circuito em paralelo nós vimos que a voltagem que cada um desses dispositivos estão submetidas é o mesmo valor. Essa lâmpada está submetida com uma voltagem que é desse ponto A para B. Essa outra lâmpada também está submetida com a mesma voltagem. Essa terceira também. Se fechar aqui o circuito, ela está submetida a essa voltagem de A para B. Outro ponto que nós também já estudamos é a corrente elétrica. Nós vimos que a corrente elétrica no fio, no momento que ela chega no nó, essa corrente total vai ser dividida. Então, em cada um dos fios vai ter uma corrente e que a somatória dessas correntes vai ter que ser igual à corrente total. Então, o I1 mais o I2 mais o I3 tem que ser igual à corrente total. Se aqui tivesse mais um fio, ele também entraria nessa somatória. Tudo bem? Então agora vamos continuar estudando circuitos em paralelo, mas vamos agora apresentar novos conceitos através de perguntas. A primeira pergunta: o que acontece à corrente elétrica nas outras lâmpadas de um circuito em paralelo quando uma delas queima? Então, por exemplo, vamos pegar uma simulação. Essa simulação aqui, ó, tem uma lâmpada e coloquei outras em paralelo. Temos aqui 3 lâmpadas em paralelos. Se essa lâmpada queimar, o que vai acontecer com essas outras 2 lâmpadas? Nós já falamos, né? Elas vão continuar a funcionar. Por quê? Porque se essa lâmpada queimar, o circuito aqui foi cortado. As cargas, os elétrons não conseguem mais se deslocar. Porém, o circuito continua fechado para esses caminhos aqui, ó. Para esse caminho e para esse outro caminho aqui. De maneira que essas 2 lâmpadas continuam acesas. Então, igual acontece aqui, ó. No momento em que abriu o circuito através do interruptor, as cargas não passam mais aqui, de maneira que as outras 2 lâmpadas continuam a funcionar. E um circuito em série, isso não acontece. No circuito em série, por exemplo, aqui, ó, esse circuito está em série. Se uma lâmpada queimar, vai abrir o caminho por onde os elétrons podem passar. Então, todas as outras lâmpadas param de funcionar.
a gente viu que na árvore de Natal as lâmpadas costumam ser ligadas em série. Quando uma queima, todas as outras queimam. Em um circuito em paralelo, não. Em um circuito em paralelo, uma pode queimar que as outras funcionam. De posse dessa informação, vocês acham que na casa de vocês o sistema elétrico é um circuito em paralelo ou é um circuito em série? Exatamente, é um circuito em paralelo. Por quê? Porque se você desliga o interruptor de uma lâmpada ou se uma lâmpada queima, as outras continuam funcionando. Imagina, se fosse em série, no momento que você desligasse um interruptor, toda a casa também não ia mais poder funcionar. Toda a casa ficaria no escuro, sem eletricidade. Em paralelo não, você pode desligar uma lâmpada que as outras continuam a funcionar. Mesma coisa no carro, por exemplo, se um farol queima, as outras lâmpadas continuam a funcionar. Por quê? Porque estão ligadas em paralelo. Então aqui, na casa é uma ligação em paralelo. Aqui, desse ponto A para B, são os dois polos, as duas extremidades de uma tomada. Então aqui a voltagem, a diferença de potencial entre esses pontos, nesse caso aqui é de 120 volts. Então cada um dos dispositivos, percebo que eles estão ligados em paralelo. Se um desses abrir o circuito, desligou o interruptor, os outros equipamentos, a eletricidade continua a fluir para esses outros dispositivos. Vamos ver agora a segunda questão. O que acontece à intensidade da luz de cada lâmpada de um circuito em paralelo, quando mais lâmpadas são ligadas em paralelo ao circuito? Antes de responder essa pergunta, vamos nos lembrar como que acontece com relação à intensidade da luz em cada lâmpada em um circuito em série. Então, em um circuito em série, como está aqui, vou colocar uma lâmpada. Aqui temos uma lâmpada. Olha o brilho dessa lâmpada. Se eu colocar mais lâmpadas em série, olha o que vai acontecer com o brilho. Olha o brilho já diminuindo. Vou colocar 3 lâmpadas. O brilho menor ainda, 4. Percebo que quanto mais lâmpadas se coloca em um circuito em série, menor é a luminosidade. Por quê? Porque quanto mais lâmpadas, maior vai ser a resistência elétrica total. De maneira que a corrente elétrica vai ser cada vez mais baixa. E se a corrente elétrica é mais baixa, a luminosidade também vai ser mais baixa. Vamos ver se isso acontece em um circuito em paralelo. Então, por exemplo, aqui temos uma lâmpada. Olha o brilho dessa lâmpada. Vou colocar a segunda lâmpada. Percebo se o brilho vai mexer ou não. O que vocês acham? Exatamente. O brilho aparentemente continua o mesmo. Vou colocar 3 lâmpadas. Continua o mesmo, né? Por que o brilho continua o mesmo? Pelo seguinte, cada uma dessas lâmpadas ela está submetida à mesma voltagem. Essa lâmpada é submetida à mesma voltagem que essa lâmpada e essa lâmpada. E cada uma dessas lâmpadas tem uma resistência, aqui no caso é de 100 ohms. Então, olha só, a resistência é a mesma, a voltagem delas é a mesma. Então, a corrente elétrica em cada um desses fios vai ser a mesma. Por quê? Porque a voltagem não muda, pode acrescentar mais lâmpadas que a voltagem continua sendo a mesma e a resistência continua sendo a mesma. Então, a corrente elétrica não muda. O que vai mudar? A cada lâmpada que for acrescentada, o que vai mudar? Nós vimos que a corrente elétrica em cada fio não muda. Se eu colocar um novo fio aqui, a corrente também vai se acrescentar que não vai mudar essas correntes. O que vai mudar? O que vai mudar é o valor da corrente total. Ou seja, a cada novo ramo, a cada novo fio que for acrescentado, a bateria ela tem que conseguir fornecer uma corrente elétrica maior. Então, a
cada novo equipamento, cada novo dispositivo que é conectado em paralelo, a bateria vai ter que arcar para fornecer uma corrente elétrica a mais para aquele dispositivo. Tudo bem? Então vamos para a terceira e última questão. O que acontece à corrente na bateria quanto mais lâmpadas forem ligadas em paralelo? Ou seja, a cada nova lâmpada que for conectada em paralelo, o que acontece à corrente na bateria? Nós já vimos, né, que a corrente aqui na bateria, ela só aumenta, só tende a aumentar. Tudo bem? Então, até a próxima.